Na virada do ano, em 31 de dezembro de 2024, moradores do sul do Quênia testemunharam algo digno de ficção científica. Um fragmento espacial de cerca de 500 kg atravessou a atmosfera e caiu próximo a áreas rurais. O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância, provocando o medo inicial de que fosse um avião em queda ou até mesmo um OVNI. A peça, no entanto, foi identificada como parte de um foguete em desuso, descartado em órbita e reentrando de forma descontrolada. O objeto foi apelidado pela imprensa de degrau de entrada, como se fosse a primeira cena de um filme futurista que mistura caos urbano e ficção espacial. Felizmente, não houve feridos, mas o caso reacendeu debates sobre o lixo espacial crescente em órbita da Terra e os riscos de novos fragmentos atingirem áreas habitadas, um lembrete de que a corrida espacial moderna já começa a deixar marcas bem reais em nosso cotidiano.